mundo sabe que os Beatles começaram a carreira tocando muito na Alemanha, né? Tocando fora da Inglaterra, tocando naquelas boates, naquela famosa rede de prostituição dos cais de Hamburgo, aquela coisa toda. Mas o que pouca gente sabe é que no começo, não só os Beatles eram um quinteto, mas como eles tinham 3 guitarristas. Meu amigo, você tá achando que o Lynyrd Skynyrd aqui começou com esse papo? Nada, cara. Os Beatles tinham 3 guitarristas no início. Paul McCartney, que era guitarrista, John Lennon e o George Harrison. Por quê? Porque o baixista do grupo era um cara bonitão, inclusive, chamado Stuart Stu, né, que era o apelido dele, Sutcliffe. E um belo dia, depois que os Beatles terminaram mais uma daquelas temporadas em Hamburgo, né, vamos dizer, naqueles locais, aqueles lumpanários, vamos dizer assim, naqueles prostíbulos, aquela coisa toda, o Stu chegou para os caras da banda e falou que estava fora, que ele não ia voltar para a Inglaterra, que ele iria continuar na Alemanha, lá morando com a namorada dele, porque ele era um cara muito mais interessado em artes do que propriamente em arte, pintura, cinema, fotografia, e não tão interessado em música. Então, como ele já estava cansado de passar uma série de perrengues com os Beatles naquela época, né? Nós estamos falando de 1959, 60, 61, ele já estava cansado de passar uma série de perrengues, assim, tipo brigas, teve ocasiões, inclusive, que o Paul McCartney e o Pete Best, que foi o primeiro baterista dos Beatles, os caras foram deportados da Alemanha por causa de um incidente eles foram acusados de causar um incêndio no hotel, uma coisa assim. Então o que acontece? Os caras foram deportados. Então o Stu, ele acabou ficando de saco cheio disso, falou: quer saber uma coisa, cara, isso não vai dar em nada, eu vou seguir aqui a minha carreira como artista, aqui como fotógrafo, como pintor. E ele acabou ficando na Alemanha. E aí tem uma história muito curiosa, cara. Quando os caras voltaram para a Inglaterra, ou seja, o George, olha bem, o George Harrison falou: olha só, a gente não vai botar um baixista na banda. Um de nós vai ter que ser o baixista. E não serei eu. O John Lennon, nessa reunião, falou assim: eu também não tenho a menor condição de ser baixista da banda. E aí o Paul McCartney, muito a contragosto, né? Porque na verdade o Paul McCartney sempre foi guitarrista, né? Isso é uma coisa que pouca gente não sabe. O Paul McCartney sempre foi guitarrista. E o Paul McCartney, muito a contragosto, foi convencido, vamos dizer assim, a ser o baixista da banda. Mas a coisa caminhou, assim, demorou algumas semanas para o Paul McCartney ser convencido a assumir esse posto de baixista. E o mais incrível é que essa decisão foi tomada pelo George Harrison, que todo mundo pensa que ele é um Beatle meio quieto ali, que ele não tinha muito poder de decisão. Não, pelo contrário, ele é um cara meio durão, assim, ele tinha poder de decisão mesmo. Aí o Paul McCartney resolveu então tentar se adaptar ao contrabaixo. E aí, como eles conheciam o Tony Sheridan, que era aquele cantor que eles chegaram a acompanhar algumas vezes, e o Paul McCartney viu que o baixista da banda do Tony Sheridan, que era um cara chamado Colin Melander, ele tinha um baixo Hofner, né? Aquele baixo pequenininho, um corpo que parecia de violino. E aí o Paul McCartney resolveu comprar um igual, né? E acabou, vamos dizer assim, aprendendo a tocar baixo. Isso você não sabia, né? E aí, meu amigo e minha amiga? Gostou desse pequeno trecho que nós separamos para você? Se você curtiu, você pode assistir na íntegra esse papo clicando abaixo aqui no link correspondente. Esse foi apenas um aperitivo. Você pode saborear o prato principal apenas clicando no link, pois aí você terá essa entrevista na íntegra, beleza? Então, recado tá dado. Abraço e saúde para você, para sua família e para os seus amigos.